Prontinho, estamos iniciando a nossa meditação desta manhã. Demos aí uma parada, né? Não uma parada, mas fizemos um parêntese na semana passada, por conta da Páscoa, da semana de Páscoa. A nossa meditação semana passada foi sobre uma das palavras da cruz, né? Assim como toda a igreja estava envolvida aí nas meditações sobre essas palavras. Hoje a gente vai retomar a nossa meditação nos Salmos, e lembrando que a gente está meditando no chamado Salmos de Aleluia, né? São salmos que são assim conhecidos porque sempre são iniciados com a palavra Aleluia. Na última ocasião que a gente olhou para esses salmos, quando a gente iniciou essa meditação neles, o foco foi no Salmo 111. Então analisamos o primeiro dos chamados Salmos de Aleluia, que é o Salmo 111, e hoje a gente vai olhar o salmo seguinte, que é o Salmo 112, e lembrando ou verificando alguns detalhes, né? Parece que esses dois salmos, 111 e 112, eles realmente foram escritos e colocados aí muito cuidadosamente, eles se complementam. E eu até mandei para vocês uma figurinha, agora há pouquinho no WhatsApp mesmo, de uma tabela que foi feita por um estudioso, o Alan Harman. Eu achei muito legal. O que que ele fez? Ele pegou, comparou os dois salmos, 111 e 112, e ele viu como que eles são realmente paralelos. Os temas são paralelos. Existe uma diferença, de certa forma, aí no sentido de que o primeiro salmo destaca as obras de Deus, né? De certa maneira, no primeiro salmo, no Salmo 111, a gente está dizendo aleluia pelo quê? Pelas obras que Deus realiza, né? E nesse salmo de agora, o Salmo 112, a gente está dizendo aleluia, também pelas obras de Deus, mas que obra é esta? O que obras são essas? É aquilo que Deus realiza na vida do justo, na vida do ser humano, que o conhece, que o teme e que se compraz nos seus mandamentos. Então, a ênfase no Salmo 112 é a bem-aventurança, vamos dizer assim, do justo, mas a gente que é conhecedor, especialmente do Novo Testamento, do Evangelho, a gente vai entender que não há justo, nem sequer um, né? Pela força do próprio homem, do nosso próprio coração, nós já nascemos aí, de certa forma, separados de Deus, sem muito interesse pela justiça, né? Mas Deus vem até nós, nos redime, nos salva, transforma o nosso coração, e a partir daí a gente vai desfrutar de uma relação nova com Ele, uma relação nova conosco mesmos, com o nosso próximo, com o mundo, né, com a realidade. A gente passa agora a interagir, a funcionar nesse mundo, não mais orientados, né, pelo pecado, mas orientados pelo Espírito Santo de Deus, e focados agora em Deus como centro da nossa vida, como nosso Senhor e nosso Redentor. É por isso que a gente diz que o Salmo 112 também está falando da obra de Deus, né? Porque Ele é quem realiza tudo isso e nos torna dessa maneira descrita no Salmo 112. Eu vou fazer a leitura do Salmo completo, em seguida a gente vai olhar aqui para a estrutura dele e vamos olhar rapidamente para a mensagem dele. Vou fazer a leitura. Diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, esse é o Salmo 112. A gente percebe uma estrutura semelhante ao salmo anterior em vários aspectos. Em primeiro lugar, ele também é um chamado poema acróstico. Ele, assim como o 111, ele tem uma organização lá no formato da Bíblia hebraica, que é bem interessante, porque a cada meio versículo a gente tem uma palavra, uma letra, melhor dizendo, diferente do alfabeto hebraico.
Então, ele é um salmo que também está organizado, os versos dele lá no original estão organizados em ordem alfabética. Então, é um poema acróstico, assim como o salmo anterior, o salmo 111. Semelhantemente ao Salmo 111, também o primeiro versículo é o que define, né, a grande nota, o grande tema doutrinário do Salmo. Deus deve ser louvado, aleluia. Pelo quê? E aí a gente vai ter a razão desse louvor, né? Se lá no anterior Deus deveria ser louvado porque ele realizou grandes obras, nós devemos ser gratos pelas obras de Deus. Aqui no 111 ele é louvado porque é bem-aventurado o homem que o teme e que se compraz nos mandamentos dele. Esse é o motivo do louvor no Salmo 112. Então, a partir daí, a partir desse tema geral estabelecido no primeiro versículo, a gente tem do verso 2 até o verso 9 a descrição desse homem bem-aventurado. Quem é essa pessoa bem-aventurada? O que ela faz? Quais são as características dessa pessoa? Lá no salmo anterior, nos versos 2 a 9, o que Deus realiza dentro da história, né? A gente viu Deus realizando a sua providência e a sua salvação, né? Sustentando, cuidando de nós e, ao mesmo tempo, provendo redenção pelos nossos pecados, salvação para confirmar a sua aliança de salvação, né? Ele confirmou o seu pacto da graça na nossa vida. Aqui no Salmo 112, a gente tem esse homem que é alcançado pela graça de Deus, vivendo no mundo e demonstrando algumas características. Quais são essas características? Então, essas características são descritas de 2 a 9. Lá no Salmo 111, depois de descrever tudo que Deus fez, o verso 10 trazia o chamado e daí, né? Como é que nós devemos responder a esse Deus? Nós respondemos a esse Deus temendo o Senhor, porque termina assim o verso 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Então, nós respondemos às obras de Deus, caminhando com Ele, com a reverência devida a Ele, e entendendo que o temor a Ele é o princípio da sabedoria. Agora, no Salmo 112, o que é mostrado é exatamente isso. O que é essa vida de temor a Deus? O que é andar com Deus com temor a Ele? É o que é mostrado no Salmo 112. No final do Salmo 112, o Idaí, né? E a partir do que consta no Salmo 112, qual é a implicação prática disso? O Idaí aqui não é aplicado aos crentes, mas é aplicado aos perversos. Qual a implicação disso que consta no Salmo 112 para as pessoas que não andam com Deus? E aí o verso 10 vai falar sobre a implicação disso para o perverso. Outra coisa interessante aqui nesse salmo é essa referência aos justos, porque nós temos aí, se você olhar o salmo, no verso 2, será abençoada a geração dos justos. No verso 4 a gente tem, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. E a gente fala, parece até esquisito isso, né? O justo, ao justo no verso 14, tal, 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 e esse justo é justo no final do verso 4. Parece meio assim redundante, né? Porque aparece duas vezes a palavra justo aí no verso 4. Mas no texto hebraico são palavras diferentes. Então nós temos dois termos aí no texto hebraico que são traduzidos como justo, ou justos na nossa tradução Almeida Revista e Atualizada. O primeiro termo, ele aparece no verso 2 e no início do verso 4. Será abençoada a geração dos justos. E no verso 4, ao justo. Então, nesses dois versos, é a mesma palavra hebraica. E essa palavra hebraica é tão interessante porque ela tem um aspecto que a gente pode chamar assim de ético, né? Porque ela tem o sentido de, literalmente, direito, o indivíduo que faz o que é correto nesse mundo. Esse é um sentido. Mas tem um outro sentido, porque a língua hebraica é bem interessante, né? Nesses aspectos de concretude. Ela traz algumas acepções assim que nos fazem aprender pensando em coisas que existem mesmo, né? Então, esse termo também, ele pode ser usado tanto assim para um caminho, para uma estrada, porque é o sentido de uma estrada reta ou uma estrada aplanada. Perceba essa ênfase, por exemplo, quando é anunciada a redenção e é anunciado João Batista, que diz que ele vai preparar os caminhos do Senhor, né, no sentido que ele vai aplanar
a estrada, o caminho, como se fosse uma estrada que está toda cheia de pedras e irregular, e agora vai ser feito um trabalho nessa estrada para ela ficar retinha e sem buracos, né? Para que possa ser transitada sobre ela, para que o rei possa chegar e entrar na cidade por essa estrada, por esse caminho aplanado. O Antigo Testamento às vezes usa essa ideia, né, de que Deus faz isso no nosso coração, Deus aplana o nosso coração, ele pega o nosso coração todo cheio de irregularidades e de pedregulhos, né, e Deus então dá uma boa limpada assim e deixa tudo certinho, Deus trabalhando. Mas essa expressão aí de justos também pode ser usada para o trato com a madeira, né? Ou seja, você tem uma madeira que está irregular, ou então uma tábua que foi cortada assim na primeira, tem lá o primeiro corte dela, mas se você passa a mão nessa madeira, você vai de repente furar a mão, porque ela tem algumas irregularidades e algumas farpas que estão assim, porque ela está ainda irregular. Aí você passa ali uma plaina, né, que é um instrumento do marceneiro ou do carpinteiro, nessa madeira, e ela fica lisinha, lisinha, lisinha. Então, essa palavra traduzida por justo também tem o sentido de aplanado e de suave. Olha só que interessante. Então, esse indivíduo justo, olha que coisa interessante, é um indivíduo suave. Antes ele era grosseiro, e se você tocasse nele, você ia furar sua mão. Agora não, você pode passar a mão nele ali que está suavezinho. Olha que interessante. Ou seja, eu acho legal essa ideia da madeira, porque significa que esse justo foi tratado pelo carpinteiro, né? E quando a gente pensa em Jesus como carpinteiro, fala que obra bonita que Jesus faz na nossa vida. Porque ele dá essa aplanada e agora a gente fica suave. Então, esses justos, ou esse justo, nessa primeira acepção, significa essa pessoa que foi tratada por Deus e agora ela foi endireitada, né? Foi reparada e foi tornada suave. Isso se aplica também a uma boa estrada, né? Quando você pega uma boa estrada e diz assim, puxa, esse asfalto tá tão bom, né? Essa estrada tá tão endireitada, tão perfeitinha que você viaja suave, sem solavancos. Essa é a ideia do justo aqui. Então, não é uma pessoa que é justa por sua própria capacidade, ela foi tratada, ela foi trabalhada, né? Deus iniciou uma obra, ou está realizando uma obra na vida dessa pessoa. A outra palavra que aparece no final do verso 4, quando diz assim, ele é benigno, misericordioso e justo, também tem a ideia ética, ou seja, é uma pessoa correta. E é interessante que essa palavra significa literalmente, é uma pessoa que pratica a justiça. E a palavra justiça aparece também duas vezes aqui nesse salmo, né? Você vai encontrar essa palavra justiça no verso 3. A sua justiça permanece para sempre. Você vai encontrar também essa palavra mais adiante no verso 9. A sua justiça permanece para sempre. E você vai perceber que está sendo repetida a mesma ideia do Salmo 111. No Salmo 111 diz assim: o seu louvor permanece para sempre. Mas agora aqui, esse louvor a Deus, ele transparece na justiça dos servos de Deus. A justiça dos servos de Deus permanece para sempre. E aqui, esse justo, no verso 4 é o que pratica essa justiça que permanece para sempre. E essa justiça que permanece para sempre, agora aqui é uma palavra bem preciosa do Antigo Testamento, é a justiça do Sermão do Monte, de Mateus 5:20, quando Jesus diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então é isso que ele diz aí em Mateus 5:20. Ou seja, é a justiça do reino de Jesus. Essa justiça que deflui de um coração sincero, não um coração como o dos fariseus, que está ali, de certa maneira, fazendo tudo para se mostrar ou para receber recompensa diante dos homens, mas aquela justiça que é realizada em secreto, né, para que o Pai que vê em secreto recompense você. Então, a justiça de um coração devotado a Deus, um coração que foi tratado por Deus, mas tem uma outra coisa interessante nesse termo justo no verso 4, é porque esse termo ele também tem um sentido de vindicado por Deus. O que que significa isso? Que é Deus que chama esse indivíduo de justo. Deus que diz, a partir desse momento, o Abreu é justo, a Edeli é justa.
Deus mesmo dizendo isso. A Kika é justa, né? A Rita é justa, o Roberto é justo. Por quê? Porque eu agora estou chamando ele de justo. Eu o vindico como justo. Por quê? Veja como isso tem relação com redenção. Deus aplica sobre nós o sangue do sacrifício, o sangue do Cordeiro. E aí nós somos redimidos, somos purificados e somos agora chamados de justos. Paulo vai desenvolver isso nas suas cartas, né? Na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, dizendo que Deus agora ele nos concede esse veredito, né? Ele nos chama de justos. Nós agora somos designados justos por causa de Jesus Cristo e do sangue que ele derramou, da obra da expiação e tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então, essas são definições importantes nesse salmo. Está falando desse indivíduo justo, justo por causa do quê, né? O que o torna justo? Ele é justo por causa do Redentor, da redenção, do que Deus está realizando na vida dele. E isso tudo que vai ser descrito aqui à frente, não está exaltando, vamos dizer assim, as virtudes humanas desse indivíduo, mas sim exaltando aquilo que Deus está fazendo na vida desse indivíduo. Por isso que o salmo é um salmo de aleluia. Aleluia! Deus deve ser louvado. O salmo não está dizendo esse homem justo deve ser louvado. Não, está falando Deus deve ser louvado por causa desse homem bem-aventurado. Última observação antes da gente entrar ainda no Salmo, já correndo, porque eu estou demorando demais. Mas é o seguinte, é que você vai perceber a semelhança desse Salmo com o Salmo 1. Salmo 1, versos 1 e 2, né? Então, o livro de Salmos começa com essa afirmação, né? Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui você vai ver no verso primeiro, esse homem também é bem-aventurado. Então, o termo bem-aventurado significa mais do que feliz, significa abençoado. Deus abençoou esse homem. E veja só, esse homem teme ao Senhor, dando prosseguimento ao verso 10 do salmo anterior. Mas não é só isso. Para esse homem, os mandamentos de Deus são uma delícia. É isso. E o Salmo não está falando da lei do Senhor ou dos mandamentos do Senhor em um sentido legalista, mas realmente no sentido puro da graça de Deus. Quando a gente diz assim, agora os mandamentos do Senhor não são penosos para mim, eu me delicio neles. O texto diz: esse homem teme ao Senhor e se compraz nos mandamentos. Ele não está dizendo, agora eu tenho, não posso mais fazer isso, né? Os 10 mandamentos dizem, não faça isso, então agora eu não vou fazer, né? Deus está mandando mesmo, então não tem outro jeito, tem que obedecer. Não é isso, ele não está obedecendo a Deus de má vontade. Ele se compraz, ele fala que bênção que são esses mandamentos, eles são vida para mim, e agora eu estou vivendo por eles, e eu estou desfrutando de bênção de Deus por eles. Basicamente, essa é a situação. Então, esse homem que foi assim alcançado por tal graça, e agora ele se rejubila tanto na graça e na bênção de poder caminhar com o Deus vivo e de ser guiado pela palavra desse Deus vivo, esse homem agora vai demonstrar essas características que são demonstradas, ou são listadas, melhor dizendo, no Salmo 112. Você vai perceber algumas características desse homem. O que ele está fazendo na vida? Alguns olham o Salmo 112 e dizem, nossa, é um grande louvor, por exemplo, aos patronos, né? Aos homens que doam, que são generosos e que fazem o bem nesse mundo. Ele fala sobre esses homens que fala que o homem está fazendo algumas coisas assim, está doando, está ajudando, né? Está distribuindo os seus bens. É uma bênção mesmo. Mas, na verdade, você vai perceber que o Salmo 112 está dizendo é o seguinte, é que o homem bem-aventurado, ele reflete as obras de Deus. Porque no Salmo 111, que é paralelo a esse, você vai ver o seguinte, olha lá no verso 5 do Salmo 111, Deus dá sustento aos que o temem. Deus dá herança, no verso 6 do Salmo 111. Deus cuida, Deus dá. É isso. E agora, o que esse homem no Salmo 112 faz? O homem bem-aventurado faz? Ele também cuida, ele também dá. É nesse sentido que você vai encontrar isso. Veja só, diz assim:
Verso 5: ditoso o homem que se compadece e empresta. Olha só. E no verso 9: distribui, dá aos pobres. Então, certamente o Salmo está falando da bênção de ser generoso. E certamente está falando da justiça do Sermão do Monte, porque quando Jesus fala no Sermão do Monte sobre a verdadeira justiça, ele começa dizendo assim: olha, vocês vão agora praticar essa justiça, que excede a justiça dos fariseus. Aí, lá no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer: essa justiça é uma justiça que tem que ser praticada diante de Deus e não para aparecer diante dos homens. E em seguida ele já começa dizendo assim: quando deres esmola, é assim que vocês vão proceder. E ele vai falar sobre o quê? Sobre generosidade. Ou seja, o servo de Deus, que agora conhece ao Senhor e que vai refletir esse Deus que ele conhece, ele sabe que esse Deus é um Deus que cuida dos mais frágeis. E esse servo de Deus vai dizer: eu também quero agora ter uma relação diferente, né, com as minhas posses. A minha ideia sobre prosperidade, sobre bens, sobre os meus recursos mudou, porque agora eu entendo que não são meus recursos. O que eu tenho é dado por Deus, é dádiva de Deus. É Ele que dá a herança para as nações, como diz lá o Salmo 111:6. É Ele quem me dá aquilo que eu tenho. Então, até no verso 3, quando diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, não é que o Salmo esteja enfatizando uma teologia da prosperidade, mas o Salmo está enfatizando o pacto, a aliança. Deus prometeu isso lá no Antigo Testamento. Aqueles que caminham com Ele serão supridos também nas suas necessidades materiais. Deus vai cuidar da vida deles. E agora, essa provisão, esse suprimento que eles recebem, eles dividem, eles agora emprestam, eles agora dão, eles agora ajudam também a abençoar aqueles que precisam. Vejam só, esse homem que é bem-aventurado, essa bênção de Deus que nos alcança, ela cura as nossas emoções, ela cura a nossa vida interior. Porque duas vezes no Salmo você vai encontrar a palavra coração. Olha só, no núcleo do Salmo, versos 7 e 8, você encontra assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E a ênfase aqui está no coração. E o termo que é traduzido por coração significa literalmente a vida interior, a vida dos pensamentos, a vida da mente. É isso. Então nós temos agora uma mente que é firme, literalmente aí no verso 7. Ou seja, essa mente é estável, ela é fixa. Esse é o sentido do termo hebraico. Não é uma mente que fica sendo jogada de um lado para o outro, tumultuada por confusão, ou por ansiedades, ou por medos. Ela, ela é estabelecida, ela é firme. Além disso, lá adiante, no verso 8, o seu coração bem firmado, também a mesma palavra que tem esse sentido de vida interior, ou seja, um coração apoiado, um coração sustentado. E aí tem algo interessante, que essa expressão que é traduzida como bem firmado, também tem um outro sentido muito, muito digno da nossa atenção, que não apenas traz essa ideia de apoiado ou bem firmado, mas traz a ideia, irmãos, de refrescado, refeito. Então, um coração, veja só, às vezes a gente está com um coração tão pesado, né? Como é bom quando a gente passa por uma revitalização, né? O nosso coração é refrigerado, vamos dizer assim. Aqui, a gente da região de Rio Preto entende muito bem o benefício da refrigeração, né? Quando você liga o ar-condicionado ali, ou tem um ventilador ali que traz um frescor, e você então fala: que bênção, estou sendo refeito, refrigerado. Essa é a ideia aí, no sentido de que Deus firma o coração desse homem bem-aventurado, né? Então, esse homem bem-aventurado é uma pessoa que abençoa outras e, ao mesmo tempo, ela faz isso porque o coração dela não é mais aquele coração confuso, jogado de um lado para o outro, por toda maré de circunstância. É um coração firmado pela graça de Deus. E aí o Salmo termina dizendo isso: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá.
Se o termo justo significa, dentre outras coisas, aquele que é vindicado por Deus e declarado justo, o termo perverso significa literalmente culpado, significa o indivíduo hostil a Deus. A pessoa que é hostil a Deus não desfruta dessa bem-aventurança, não desfruta de um coração agora serenado, né, pacificado e firmado pela graça de Deus. O perverso tem um coração que simplesmente se enche cada vez mais de raiva, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Aquela pessoa que passa pela vida dizendo: tá vendo, não dá nada certo na minha vida, porque se existisse Deus, a minha vida não seria assim e tal, e ela vai de mal a pior, ressentida, magoada e magoando outras pessoas, rangendo os dentes, e com essa configuração emocional, o perverso apenas se consome, como diz o verso 10. A perversidade, ela se autodevora, ela leva ao consumo, à morte do coração. O indivíduo se autodevora. E o desejo, ou seja, a cobiça, o apetite, os anseios do perverso não serão satisfeitos. O desejo do perverso perecerá. É assim que termina o Salmo 112, né? Um salmo que nos convida a louvar, a dar aleluias, porque Deus, olha o que ele opera na nossa vida. Então ele torna a nossa vida diferente, ele ajusta o nosso coração, ele nos faz agora bênção para outras pessoas. E ele nos torna realmente pessoas que caminham nesse mundo para a glória de Deus, que estão fazendo algo que parece às vezes tão pequeno, né? De repente você ajuda o teu vizinho aí numa coisa pequena, mas a Bíblia está dizendo assim: sabe isso que você fez, pequenininho, para ajudar outras pessoas? Isso permanece para sempre. E Apocalipse depois vai dizer isso, que bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham para a eternidade. Então nós estamos fazendo coisas aqui pequenas que nos acompanham para a eternidade. Tudo isso porque fomos salvos pela graça de Deus e por isso então somos abençoados ou bem-aventurados, né? Nós vamos terminar por aqui a meditação para a nossa oração final, já assim, meio em cima da risca do nosso horário, e vamos ter um momento para as nossas orações.